Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Hoje é dia 18 de outubro, é um domingo à tarde. Estou aproveitando a luz do sol natural aqui em casa, no meu escritório, para gravar esse vídeo, para responder uma dúvida que muita gente me faz. As pessoas me perguntam se realmente a radiestesia e a radiônica funcionam. O pessoal me pergunta se as mesas radiônicas funcionam. E também me fizeram algumas perguntas sobre algumas formas de magia, algumas formas de simpatias. Se, enfim, todas essas técnicas magísticas, elas funcionam? Essa foi a pergunta que foi feita e eu vou tentar responder nesse vídeo agora. Vamos começar então. Indo direto ao ponto, eu posso dizer para vocês que sim, tá? As técnicas magísticas, todas elas funcionam. A radiestesia e a radiônica funcionam, que é o trabalho que eu desenvolvo aqui, né? As mesas radiônicas, elas funcionam. E se não funcionassem, eu não trabalharia com isso, né? Mas, enfim, radiestesia e radiônica funcionam, a magia umbandista funciona, magia wicca também funciona, magia dos anjos, magia angelical, magia cabalística, a magia astrológica também funciona, e mais do que isso, a magia astrológica, inclusive, pode ser usada para potencializar, fortalecer o efeito das outras magias. Então todas as magias funcionam. Até mesmo uma simples simpatia ou uma simples oração também funciona. Essa é a resposta que eu tenho para dar a princípio, né? A priori, todas essas estratégias vão funcionar. Porém, e esse é o ponto-chave, cada caso é um caso. Então vão ter pessoas que com um único trabalho radiônico, um único trabalho radiestésico ou um único trabalho de algum tipo de magia, simpatia ou oração, vão ter pessoas que com um único trabalho ou dois, tá? De qualquer um desses trabalhos magísticos e espirituais, a pessoa já vai ter um resultado. Vão ter outras pessoas que vão precisar de mais trabalhos. Então, mesmo na radiestesia e na radiônica, né, eu posso dar esse retorno para vocês porque eu tenho clientes que me procuram. Né? Eu já estou com uma certa bagagem de clientes que eu atendi. E o que a gente vai percebendo é assim, alguns clientes com um ou dois trabalhos de mesas radiônicas ou de radiestesia ou de consultoria radiestésica, um ou dois trabalhos já resolve o problema da pessoa. Em alguns casos, o próprio pêndulo, tá? Porque a radiestesia e a radiônica você trabalha com pêndulo. Até peguei aqui o pêndulo para vocês verem, eu gosto muito de trabalhar com pêndulo de cristal e esse tabuleiro radiestésico, tá? Então, com o pêndulo e esse tabuleiro radiestésico, eu consigo saber de antemão mais ou menos quantas sessões de radiestesia, de radiônica ou de mesa radiônica uma pessoa vai precisar. Então tem alguns casos que apenas uma mesa, duas ou três já resolve a questão da pessoa, mas eu também já tive casos em que a indicação foi de 5 trabalhos radiônicos, 8 trabalhos radiônicos. Normalmente eu trabalho com um limite de até 9 trabalhos radiônicos para demanda da pessoa. Né? Então, com a radiestesia e a radiônica, que é um trabalho magístico e ao mesmo tempo é um trabalho energético e terapêutico, eu consigo atender a necessidade que a pessoa me traz. Pode ser uma necessidade no campo material, amoroso, espiritual, saúde, né? Ou qualquer outra área da vida da pessoa. A ideia aqui é que os trabalhos magísticos, eles movimentam uma energia que vai ajudar a pessoa. Não é, vejam bem o que eu estou dizendo, tá, gente? Assim, quando a pessoa me pergunta se a radiestesia e a radiônica funciona, se uma simpatia ou uma magia funciona, a ideia que eu quero passar aqui não é que você vai fazer esses trabalhos e depois não vai fazer mais nada, vai ficar quietinho no seu lugar
sem fazer mais nada. Não é assim. Os trabalhos magísticos, eles movimentam, eles impulsionam uma energia, mas a pessoa também tem que fazer a sua parte. Então não adianta a pessoa, por exemplo, fazer um trabalho energético, magístico, espiritual, para melhorar suas finanças e logo depois sair gastando o dinheiro que ela tem ou as reservas que ela tiver de qualquer jeito. Né? Não adianta administrar o dinheiro de qualquer jeito, né? Logo depois de fazer um trabalho espiritual ou magístico, por exemplo, ou um trabalho radiestésico. Se a pessoa quer ser feliz no amor, a gente pode fazer uma magia radiônica para isso. Mas a pessoa precisa desenvolver algumas habilidades, como por exemplo, a capacidade de amabilidade, de generosidade, de compreensão, né? A capacidade de comunicação. Em alguns casos, até mesmo, a pessoa tem que aprender a gostar mais de si, ter um pouco mais de vaidade, até mesmo se cuidar mais fisicamente, né? Então tem pessoas que vêm buscar algum trabalho espiritual ou magístico para o amor e você vê que a pessoa não cuida nem do básico, às vezes não cuida direito nem da própria higiene, né? Então tudo isso interfere, né? Se o seu problema é financeiro, você precisa administrar melhor suas finanças. Se seu problema é amoroso, você precisa desenvolver algumas capacidades sociais de relacionamento. Se o seu problema é saúde, você precisa cuidar dessa saúde. Tem que ver como é que está a sua alimentação, as suas atividades físicas, né? Se seus exames médicos, né? Se suas visitas ao médico estão atualizadas, né? Se os seus check-ups médicos estão atualizados. Então, para cada problema, há um conjunto de ações a serem realizadas. E o trabalho magístico, espiritual, seja a simpatia, seja a magia que for, ou o trabalho radiônico, radiestésico, que é o que eu ofereço aqui no canal, então, seja qual for o trabalho espiritual, magístico que você for fazer, esse trabalho ele vai trazer uma energia a mais, vai abrir os caminhos e vai trazer um direcionamento, né? Uma ajuda mesmo, um complemento. E muitas vezes, como cada caso é um caso, então vai variar em cada caso a quantidade de trabalhos magísticos que precisam ser feitos. Mas a princípio eu posso dizer que funciona. Pode acontecer de se fazer um trabalho magístico e não ter resultado nenhum? Pode, isso pode acontecer. Inclusive, depende de alguns fatores, como, por exemplo, o merecimento da pessoa. Então, o trabalho magístico, inclusive o trabalho radiestésico, radiônico, depende também de um merecimento espiritual da pessoa. Isso envolve questões de ordem kármica, isso envolve, inclusive, as ações concretas, né, que a pessoa realiza e o karma positivo ou negativo que a pessoa produz a partir dessas ações. Então, o resultado de um trabalho magístico também depende de merecimento, e isso envolve as ações concretas que a pessoa faz, né? E também qual é a reserva de karma positivo ou negativo que a pessoa traz, inclusive, de vidas passadas. Nós produzimos karma nessa vida, tanto positivo como negativo, e temos também nossas reservas de vidas passadas. Então, o trabalho magístico, às vezes, ele possibilita, por exemplo, amenizar o efeito de cargas negativas, né, de um acúmulo de cargas negativas. Então, você não consegue resolver totalmente o problema, mas você consegue amenizar, você consegue redirecionar, você consegue contornar e, em alguns casos, consegue resolver, né? Dificilmente você vai fazer um trabalho magístico e não vai acontecer absolutamente nada, mas às vezes acontece. Pode ser por falta de merecimento da pessoa, né, do consulente. E outra coisa que pode acontecer também, eu mesmo já atendi um caso assim, foi um caso de resistência do próprio consulente. É até engraçado até, quando o consulente vem buscar um trabalho magístico, né?
Quem me procura porque quer radiestesia, quer radiônica. Eu tenho vídeos aqui no canal explicando esse trabalho. Então é até engraçado mesmo quando a pessoa vem buscar esse trabalho, mas ela vem com uma carga forte de ceticismo, com uma carga forte de descrença, né? Ou mesmo de falta de fé. Isso também interfere o trabalho, porque nós estamos, vejam, num trabalho magístico, que é um trabalho espiritual, é um trabalho energético, a gente está tentando movimentar uma energia para conseguir alguma coisa. Se a própria pessoa é carregada de ceticismo, de falta de crença, a pessoa não tem abertura, então é como se ela estivesse movimentando uma energia contrária. E às vezes o trabalho magístico não consegue superar, não consegue atravessar essa barreira que o próprio consulente está criando, tá? Eu já atendi um caso assim, mas a maioria dos casos que eu atendo, e aí isso eu posso dizer para vocês, a maioria dos casos que eu atendo sempre possuem algum progresso ou então uma solução definitiva da demanda do problema que a pessoa quer resolver. Tá? Então, normalmente, sempre tem avanços nos trabalhos radiônicos, radiestésicos que eu faço. Tá? Os próprios clientes vão trazendo retornos disso. E eu vou esclarecer isso com mais detalhes em outros vídeos. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu termino por aqui. Então, a minha resposta é sim, os trabalhos magísticos, inclusive radiônicos, funcionam. Existem relatos disso, de grandes avanços. Às vezes a pessoa estava se debatendo por muitos meses e anos em cima de um problema, né? E por mais que a pessoa tente resolver através de estratégias materiais, de ações práticas e concretas, mas mesmo assim o problema não se resolve. E quando a pessoa movimenta um pouco essa energia espiritual, é muito interessante ver como o problema evolui. Né? Problemas que às vezes estavam estagnados por anos. Né? E com um pouco do trabalho magístico já acontece uma solução. Como eu disse, cada caso é um caso, então a necessidade de mais ou menos trabalho espiritual, trabalho magístico, varia para cada caso. Tá? E isso não tem como mudar isso, né? Porque depende de fatores de merecimento, vontade divina e também depende do quanto de carga kármica positiva ou negativa a pessoa já tem. O trabalho magístico sempre vai, pelo menos, amenizar um pouco dessa carga negativa que a pessoa tem, né? Muitas vezes vai resolver de forma total e completa, tá bom? Então, esse vídeo termina por aqui, espero que tenha esclarecido, espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer mais vídeos explicando as etapas de uma consultoria radiestésica, que é o meu serviço mais completo aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Se vocês forem no meu site, é facinho achar meu site no Google, é só vocês colocarem blog Professor Adalberto Pessoa, que vocês me acham. Mas na parte de baixo do vídeo, nos links, tem a descrição, tá? Na descrição tem o link para o meu site. Lá vocês vão encontrar toda a descrição do meu trabalho de consultoria radiestésica, que é o meu trabalho mais completo no canal, onde eu incluo análise das técnicas de previsão da astrologia para atender a demanda da pessoa. Então a pessoa me traz uma demanda, pode ser uma demanda material, espiritual, emocional, financeira. A pessoa me traz qual é a demanda que ela quer resolver. Resumidamente, o que eu faço é o seguinte: eu abro o mapa astral para ver as técnicas de previsão, principalmente as progressões secundárias e trânsitos. Eu vou ver como é que está aquela demanda na vida da pessoa, né? Se for um problema financeiro, eu vou ver como é que estão as finanças no mapa astral. Se for um problema amoroso, eu vou ver como é que está a questão do amor do mapa astral. Para fazer um diagnóstico energético mesmo. É um diagnóstico de previsões, mas é uma leitura energética de como que está essa questão na vida da pessoa. É uma questão óbvia. A gente espera que se a pessoa trouxe uma demanda
financeira, amorosa, profissional ou de saúde na consultoria radiestésica, o esperado é que o mapa astral mostre nas técnicas de previsão que essa área da vida não está boa, né, na vida da pessoa. E isso realmente é assim mesmo. Normalmente o mapa astral vai mostrar aonde que está o desequilíbrio, a desarmonia energética no mapa astral. A segunda etapa do trabalho é exatamente montar os gráficos radiônicos, os gráficos simbólicos, magísticos, né, que vão tentar fazer uma correção daquilo que foi identificado no mapa astral. E o detalhe, isso é um processo, não é uma coisa que você faz um gráfico só e resolve tudo, ou faz uma mesa radiônica só e resolve tudo. Às vezes até acontece isso, mas na maioria das vezes, né, o próprio tabuleiro radiestésico vai indicar uma certa quantidade de vezes que esse trabalho precisa ser feito, tá? Vamos supor que seja 3, 4 ou 5 vezes. Né? E o tabuleiro também me fala o prazo, o tempo entre uma consultoria radiestésica e outra. Entre a montagem de gráficos, né? Ele me mostra quanto tempo eu tenho que esperar para fazer as próximas consultas radiestésicas. Normalmente é de 1 a 4 meses. Então, por exemplo, pode ter um caso em que eu tenha que fazer 3 mesas radiônicas com um prazo de 2 meses entre uma mesa e outra. Pode ter um outro caso em que eu precise fazer 5 mesas radiônicas com um prazo de 3 ou 4 meses entre uma mesa e outra. Então é um processo, né? Vejam que a ideia que as pessoas têm de magia é que você vai fazer uma magia e tudo vai se resolver assim. Não é. O trabalho envolve um processo. Então a pessoa quer, de repente, resolver um problema profissional importante da vida dela, e eu preciso fazer 4 mesas radiônicas com um prazo de 2 meses entre uma mesa e outra. Então isso daria 8 meses de trabalho para a pessoa, né? Então é uma magia que você vai fazendo de maneira contínua para conseguir resolver o problema da pessoa, né? E a pessoa também tem que tomar as atitudes corretas durante esse prazo do trabalho magístico. E essa parte da orientação eu também faço, porque eu tenho o mapa astral, eu tenho as indicações do pêndulo, da própria mesa radiestésica, da mesa radiônica, e ainda tem os oráculos de cartas, né? E tudo isso está incluído na consultoria radiestésica, né? Com os oráculos de cartas, se for necessário, eu uso os oráculos para orientar a pessoa no que ela deve fazer. Às vezes eu nem preciso dos oráculos de cartas, né? Dependendo da consistência da situação, eu sou um terapeuta, eu tenho formação, então eu uso o próprio conhecimento espiritual e terapêutico que eu tenho para orientar a pessoa. Normalmente também eu uso florais, né? Para ajudar a pessoa a tomar as atitudes certas, a se abrir para o trabalho magístico. E tudo isso tem garantido resultados. A maioria dos clientes, né? Eu tive uma cliente só que era muito resistente e que eu tive poucos avanços com ela. Mas a maioria dos clientes trazem avanços, alguns trazem respostas muito interessantes, assim, avanços quando estavam durante meses e mesmo anos sem avanço nenhum. Então a pessoa, você vê que a pessoa consegue avançar na solução daquilo que ela quer, né? E muitas vezes consegue resolver esses problemas, tá? Eu vou detalhar mais isso nos próximos vídeos. Aqui eu quis dar um panorama geral, né? Mostrando que sim, os trabalhos magísticos funcionam, mas tem condições, existe um fundamento, existem regras, cada caso é um caso, né? Não, a magia não é aquilo que a gente assiste nos filmes de super-heróis, né? Aquelas magias instantâneas em que você resolve tudo em questão de segundo. Magia não é isso, né? O trabalho magístico ele é um trabalho que muitas vezes deve ser desenvolvido ao longo dos dias, semanas e meses, né? Mas dá resultado. Você movimenta uma energia na direção daquilo que você quer. Você coloca a sorte, o destino para trabalhar a seu favor. Ok? Espero ter esclarecido. E aguardem que ainda vai ter mais vídeos explicando isso para vocês. Termino por aqui. Um grande beijo
Um grande abraço e tchau, pessoal. E sim, vocês estão vendo, né, que atrás de mim tem o meu altar com as velas acesas. O que vocês estão vendo ali é um trabalho de magia, magia umbandista que eu fiz para mim mesmo, né, para atender minhas demandas. E eu posso dizer por experiência própria que os trabalhos magísticos eles realmente funcionam, tá bom? Então é isso, a gente se encontra nos próximos vídeos. Um abração, gente. Tchau!